Olá, paz e bem! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Franciscanos. Eu bolei umas regrinhas aqui para o canal. Pretendo postar no primeiro sábado uma pregação, no segundo do mês uma oração, no 3 vou tentar trazer um convidado e no quarto formação. São regras que a gente tem que ter para nossas vidas, mas não podemos ser escravos das nossas regras. Portanto, se eu sentir no coração, eu mudo alguma coisa um dia ou outro. Vamos fazer uma oração para iniciar bem a gravação e atingir você que está assistindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, consagro a Ti este vídeo, este canal, Senhor, para que seja para a Tua glória e não para a minha. Senhor, quem és vós e quem sou eu? Volto ao Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, miserável vermezinho, que rasteja até os vossos pés, implorando o vosso perdão e a vossa misericórdia. Vamos em frente, vamos lá. É uma grande tentação do diabo. Muita gente pensa, e muitas vezes eu pensei também, que o santo São Francisco, que está aqui nesta imagem, Santa Rita de Cássia, Santo Antônio, Santo Expedito, os santos mais populares aí, que são escolhidos por Deus, né? E já são predestinados àquela vida. É um grande erro isso e uma grande tentação de Satanás. Todos nós, qualquer um de nós, podemos ser santos. E santos em um grau muito elevado. Basta fazer como eles fizeram, abrir o coração para o Espírito mover neles a santidade. Temos que lutar muito para ser santos. A palavra diz, sede perfeito como vosso Pai do céu é perfeito. Então, é preciso lutar muito, lutar contra as nossas fraquezas, contra aquilo que nos impede de ser santos. É preciso praticarmos a ascese. Ascese vem do grego ascesis, que quer dizer exercício. São Paulo usou essa expressão porque baseado no que o exército era treinado. Então ele faz muita comparação dos soldados do exército, porque era a realidade dele antes da conversão, com a vida espiritual. Então precisamos exercitar, e assim exercitando a nossa santidade, vamos nos tornando cada vez mais santos, cada vez mais configurados em Jesus Cristo. Um livro ótimo para quem está começando e para quem já tem uma longa caminhada é esse aqui. Santidade, caminho real e possível, do Padre Gilson Sobreiro, fundador da Fraternidade O Caminho. Vou ler alguns trechos do livro nesse vídeo. As virtudes que precisamos para lutar contra o pecado. Então precisamos ter como espelho os santos, que nos ajudam muito. Precisamos ter a virtude da paciência, como Santa Mônica, a virtude da pobreza, como São Francisco e Santa Clara, a virtude da sabedoria, como São Tomás e Santo Agostinho, a virtude do silêncio, como Santo Antão, a virtude da obediência, como Santa Teresinha, a virtude de tudo sofrer e suportar, como São Paulo, Santo Estevão, São Lourenço, Santa Ágata, Santa Cecília, Santa Inês, etc. Fica aí a dica para quem tiver curiosidade de procurar pesquisar sobre a vida destes santos. Um grande pecado que cometemos é o pecado de julgar as pessoas. É a tendência do ser humano, nós somos enraizados com o pecado original que recebemos dos nossos primeiros pais. Mas temos também a semente de Deus em nós, temos Deus em nós presente, Deus está no nosso coração. Então precisamos nós lutar contra essa tendência do pecado original. Veja bem, Freud já disse que quando a gente vê uma pessoa que nos irrita muito o comportamento dela, é o nosso comportamento aquele, na maioria das vezes. Quando algo nos irrita, precisamos parar e olhar para dentro de nós. Será que o que aquela pessoa está fazendo não é um defeito meu? 95% dos casos é. Tem os 5% de exceções.
Também precisamos toda noite fazer uma avaliação de como foi o nosso dia, um exame de consciência, ver no que nós erramos, os erros que cometemos naquele dia e como consertá-los, para no dia seguinte ser uma pessoa melhor. É preciso perseverança, é preciso confessar uma vez por mês para quem quer uma vida de santidade. Uma vez por mês confessar. E é bom que seja sempre com o mesmo padre, que ele se torne seu confessor, para assim ele te acompanhar e acompanhar a sua evolução espiritual. O Papa Francisco disse: nós que se cansamos de pedir perdão, Deus nunca se cansa de perdoar. E é uma grande realidade isso. Às vezes nós nos cansamos, geralmente com aquele pecado que nós vivemos caindo com ele, que é a nossa fraqueza. Então nós precisamos nunca se envergonhar ou se cansar de ir até a confissão. Porque somos falhos, mas Deus é misericordioso. Então é preciso lutar com coragem. Para isso, precisamos combater em 3 frentes. Vou também pegar mais um auxílio aqui. A primeira frente que precisamos lutar é lutar contra nós mesmos. Essa é a maior batalha que temos. Porque lutar contra nós mesmos não é fácil. É encarar os nossos erros, os nossos limites, encarar o nosso orgulho, que nos impede de reconhecer que erramos. Então, precisamos descer com humildade, tirar todo o orgulho, a soberba do nosso coração. Porque temos orgulho, o orgulho faz mal a nós mesmos. Geralmente uma pessoa orgulhosa tem muitos ciúmes e outros defeitos. Porque quando tiramos o orgulho do nosso coração, nos abaixamos. E Deus age em nós, porque Deus resiste aos soberbos. Então, primeira batalha, luta contra nós mesmos. Segunda, luta contra o mundo. É preciso lutar contra o mundo. Tudo que o mundo oferece aí, essa exagerada busca do sexo, de tudo que é relacionado ao sexo, e nenhum compromisso sério. As pessoas só querem ficar por ficar, usando-se, machucando-se umas às outras. Gente, a Igreja Católica não é uma proibidora, uma madrasta má, que fala, não, isso não pode, isso não pode, isso não pode. O que a Igreja Católica nos orienta é aquilo que vai nos levar à felicidade plena. Nós mesmos nos maltratamos cometendo os pecados. É um erro pensar que isso, dessa forma, que você tem uma liberdade, vivendo a sua vida como quer, esbanjando-se de todas as formas, machucando de uma forma desregrada. Mas é preciso lutar contra o pecado para cada vez mais ter um autodomínio sobre si mesmo. E tudo que o mundo oferece aí que vemos hoje, essa violência, essa falta de amor, precisamos lutar contra isso. E a terceira frente de batalha é lutarmos contra o diabo. Sim, lutarmos contra o diabo. Para aqueles que se assustam com essa palavra, não precisamos nos assustar, precisamos lutar contra ele, combater contra ele. Precisamos ajudar no plano de salvação que Cristo tem para nós e buscar aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Vou ler aqui como lutar contra o diabo. Pelo poder da palavra, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não basta, porém, sermos somente conhecedores da palavra, pois o próprio texto nos mostra que o diabo também a conhece. Precisamos ser praticantes da palavra. Vida no Espírito. Quando Jesus defrontou-se com o diabo no deserto, ele não foi pego de surpresa, ocorreu justamente o contrário. Movido pelo Espírito, Jesus foi levado à presença do inimigo para derrotá-lo. Pela adoração, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás, conforme nos disse Jesus, citando o Deuteronômio. Para quem não sabe aí o que é oração, adoração, é você se ajoelhar diante do Santíssimo, lá o sacrário na igreja, e fazer ali o seu momento de adoração. Pela verdade, dizei somente sim, sim e não, não. Tudo que passa disso vem do maligno. Ou seja, não mentir.
pela oração em Jesus, quando essa espécie de demônio só se pode expulsar a força de oração e jejum, pelo poder no nome de Jesus, diante do qual se dobra todo joelho no céu e na terra e no inferno, pela virtude da Santa Cruz, quando aniquilou toda inimizade, pela obediência e perseverança, sede submissos a Deus, resisti ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Resistir fortes na fé, por uma firme adesão à Igreja de Jesus Cristo, sobre a qual as portas do inferno jamais prevalecerão. Pelo ministério da libertação dado à Igreja, de maneira particular aos seus discípulos, por uma sincera devoção à Virgem Santíssima, pela assiduidade aos sacramentos da Igreja. Procurem comungar, ou seja, procurem comungar. É muito bom. Cada vez que você comunga o corpo de Cristo, você se fortalece a sua alma. Para aqueles que ainda não fizeram a primeira comunhão ou não são batizados e ficaram tocados nesse vídeo, procure a paróquia mais próxima da sua casa e faça isso. Outro ponto muito importante é a direção espiritual. Coisa que, infelizmente, já foi se esquecida com o tempo da nossa igreja. É muito importante ter um diretor espiritual para acompanhar. Eu olho para trás na minha vida e vejo a diferença de quando eu não tinha diretor espiritual na caminhada e depois que eu comecei a ter um diretor espiritual. A mudança é muito grande, ele vai te acompanhar, te levar para o crescimento, para a santidade. Vou ler alguns dizeres de alguns santos sobre a direção. O cônego regular Ogien dizia que aquele que se constitui seu próprio mestre ou diretor se faz discípulo de um louco. Acho que não precisa dizer mais nada, né, gente? Direção muito importante. Para quem não sabe o que é um acompanhamento mensalmente com um freio, uma freira, um padre, né? Para te acompanhar e te levar pelo caminho da santidade. Gente, para você que é católico, até não é católico, e quer ter fonte de sabedoria, esse aqui, para quem não conhece, é o Catecismo da Igreja Católica. Vou ler alguns parágrafos que ele cita santidade, que ele fala sobre santidade. Depois vai passar os parágrafos que eu vou deixar aí, e no fim do vídeo vou deixar um frame com todas as citações e o nome do livro certinho, editora. Quem crê em Cristo torna-se filho de Deus. Essa adoção filial o transforma, precipitando-lhe seguir o exemplo de Cristo. Ela torna-o capaz de agir corretamente, de praticar o bem. Em união com seu Salvador, o discípulo alcança a perfeição da caridade, a santidade, amadurecida na graça e vida moral, desabrocha em vida eterna na glória de Deus. Todos os fiéis cristãos, de qualquer estado ou ordem, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Deveis ser perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Com o fim de conseguir esta perfeição, façam os fiéis uso de forças recebidas, a fim de que, cumprindo em tudo a vontade do Pai, se dediquem inteiramente à glória de Deus e ao serviço do próximo. Assim, a santidade do povo de Deus se expandirá em abundantes frutos, como se demonstra luminosamente na história da Igreja pela vida de tantos santos. O progresso espiritual tende à união sempre mais íntima com Cristo. Esta união recebe o nome de mística, pois ela participa do mistério de Cristo pelos sacramentos. Os santos mistérios e nele no mistério da santidade, Santíssima Trindade. Deus nos chama a todos a esta íntima união com ele, mesmo que graças especiais ou sinais extraordinários desta vida mística sejam concedidos apenas a alguns, em vista de manifestar o dom gratuito feito a todos. O caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve ascese e mortificação, que levam gradualmente a viver na paz e na alegria
das bem-aventuranças. Aquele que vai subindo jamais cessa de progredir de começo em começo, por começos que não têm fim. Aquele que sobe jamais cessa de desejar aquilo que já conhece. Tinha separado mais um parágrafo, mas para não ficar muito longo o vídeo, vou deixar lá no frame, no fim do vídeo, mais um parágrafo interessante para vocês lerem. Assim também eu motivo vocês a buscarem mais conhecimento. Gente, talvez nós não tenhamos consciência da importância do pecado e da santidade. Quando pecamos, não prejudicamos somente a nós. Existe a comunhão nos santos. O meu pecado prejudica primeiro a mim, aqueles que estão mais próximos à minha família e até o cristão que está lá no Japão. Porque existe a comunhão dos santos. Como também, quando eu luto pela santidade, eu beneficio também a mim, a minha família e o cristão que está lá no Japão, assim como o mundo todo. Por isso é preciso ver essa importância, a importância. Então vamos acordar, gente, vamos acordar. Por mais que caiamos, o que eu falo aqui vale primeiro para mim. Eu sou também pecador. Quando caio, vamos buscar a confissão, Vamos ter também, Senhor, um momento de oração aqui nesse final de vídeo. Que o Senhor me ilumine para que esse momento de oração, segundo a tua vontade, toque algumas pessoas. Senhor, todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, Senhor, que se sintam tocadas para lutarem para um passo a mais, Senhor, para subir um degrau na escada e assim subir sempre, Senhor. Derrama o Espírito Santo sobre elas, Senhor, de forma abundante, Senhor, para que sabes que sozinho nós não conseguimos, Senhor. Então derrama o Espírito Santo, que tudo que impede orgulho, pecado, traumas, tudo que impede essa pessoa de receber o Espírito Santo, em nome de Jesus, caia por terra, para que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo e busque a santidade cada vez mais. Por hoje é só, pessoal. Se inscreve aí no canal para receber notificação de nossos vídeos, dá aquele joinha e mande aí para aqueles seus amigos, aquelas pessoas que você sentir no coração que vão ajudar aí também. Até mais. Paz e bem.